Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores e tem uma bomba, o que a gente temia aconteceu. Daqui a pouquinho eu conto pra vocês em detalhes. Sejam todos bem-vindos ao canal TV Timão, eu sou a Marcinha. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Não se esqueça de dar aquela moral pro canal TV Sempre Timão, live todos os dias. Agora sim, vamos às informações. O diretor financeiro do Corinthians, o Pedro Silveira, afirmou que o Corinthians fez uma boa negociação quanto à rescisão contratual da dupla Ramon e Emiliano Dias. Foi aventado na imprensa que o valor da multa rescisória até o final desse ano com o ex-comando técnico giraria entre 7 e 8 milhões de reais que o Corinthians teria a pagar. Já o diretor financeiro afirmou que foi menos, abre aspas. Eu negociei a parte financeira com eles, é menor que esse valor. Eu não quero entrar em detalhes, mas é menor que esse valor a rescisão. A gente conseguiu sim um parcelamento com eles, de muito boa fé, com muita tranquilidade, uma negociação muito boa para os dois lados. Então vamos muito tranquilos em relação a isso. Fecha aspas, afirmou Pedro Silveira. O Corinthians já passou por rescisões e teve que desembolsar uma grana, né? Essa é a terceira vez na gestão Augusto Melo que um treinador foi demitido. A diretoria teve que pagar cerca de R$1.600.000 pela saída de Antônio Oliveira em junho do ano passado e pouco mais de 10 milhões para rescindir com Mano Menezes. Para a chegada do novo técnico, Pedro Silveira afirmou que eles irão negociar o financeiro, que vai buscar a melhor negociação possível para o Corinthians dentro do orçamento e dentro das possibilidades, afirmou Pedro Silveira. Bom, pessoal, agora a gente atualiza vocês sobre as informações mais relevantes nas últimas horas no Corinthians. Notícia boa, hein? Corinthians voltou a trabalhar nesta segunda-feira e contou com os retornos dos lesionados Hugo Souza e Igor Coronado. Estão de volta aí após uma recuperação clínica. Hugo Souza, recuperado de lesão no reto femoral da coxa direita, pela primeira vez aí, depois da final do Campeonato Paulista, pôde trabalhar com o restante do elenco. Já o meia Igor Coronado também, segundo o departamento médico, está recuperado de um trauma no ombro esquerdo. Só lembrando que o Timão volta a campo na próxima quinta-feira, às 19 horas, na partida valendo pela terceira rodada da Sul-Americana. O jogo acontece diante do Racing do Uruguai, ainda pela fase de grupos. Corinthians, infelizmente, nesta competição sul-americana, possui apenas 1 ponto em 2 jogos e necessita de uma vitória para se manter vivo na competição continental. E mais notícia boa: R$160 milhões chegando? Saiba como. Pessoal, tivemos informações do Corinthians acerca de uma quantia milionária que ainda pode entrar nos cofres do clube, embora não tenha ficado muito clara. A venda de jogadores se tornou, com certeza não é de hoje, já há muito tempo aí, uma das maiores fontes de renda no Corinthians em 2024. No ano passado, foram cerca de 338 milhões de reais que o clube negociou com a saída de atletas, embora o Timão ainda aguarde uma quantia considerável pela venda desses jogadores. Segundo informações do portal Meu Timão, de acordo com informações contidas no balanço financeiro do clube, Corinthians possui cerca de 164 milhões e 300 mil reais ainda a receber pela negociação envolvendo aí atletas que foram para 12 clubes. Esse montante consta no balanço referente até a data de 31 de dezembro de 2024. Embora tenha constado aí no balanço do ano passado, os valores, segundo esse documento, não necessariamente implicam em atraso, pois algumas negociações envolvem parcelamentos ao longo das temporadas. Nesse montante está contido também a negociação envolvendo o atacante Wesley, que se transferiu para o Al Nassr da Arábia Saudita. A venda do jogador foi na casa de 74 milhões e 300 mil reais e o acordo foi selado em agosto do ano passado. Também saíram do Corinthians Roger Guedes, que se transferiu para o Al Rayyan do Catar, que vai render ainda 25 milhões e 600 mil reais ao Timão. Além deles, Fausto Vera, que foi ou se transferiu para o Atlético Mineiro e renderá ainda 17 milhões e 500 mil reais. Outros valores também não tão expressivos, mas que renderão ainda uma boa quantia aos cofres do Corinthians, será ainda pela transferência do meia Pedrinho, segundo o mecanismo de solidariedade que
destina o percentual da venda de jogadores ao clube formador. Corinthians tem direito ainda a R$3.520.000. Além deles, Malcom, que passou pelo Barcelona e pelo Zenit da Rússia e agora está no Al Hilal, Corinthians ainda teria direito a pouco mais de R$10 milhões. Ainda segundo o documento, outros clubes que não têm ainda a pagar um valor tão expressivo, mas possuem ainda um débito com o Corinthians, esse montante aí totalizaria cerca de R$11 milhões que o Corinthians ainda tem a receber. Seria importante detalhar, né, se essas negociações foram feitas parceladas, se tem alguma quantia em atraso, quem está em débito, já que todas as informações acerca do Corinthians que negocia jogadores atrasa parcelas, isso aí ganha uma expressão, né, um volume grande na mídia. Seria interessante também, do outro lado, a gente ter uma noção de um clube estar ou não devendo para o Corinthians, quanto será e como foi feita esta negociação. Aliás, gente, essas contas aí já foi apresentada ao CORE, contas relativas ao balanço financeiro da temporada 2024. Já falamos aqui para vocês que o Corinthians alcançou uma renda bruta, um faturamento histórico, que foi um marco aí na sua história. O Corinthians faturou na última temporada R$1.100.000.000, entretanto, R$2.568.000.000 é a dívida bruta que o Corinthians possui com vários credores. As contas agora serão votadas pelo Conselho Deliberativo no próximo dia 28. Em caso de reprovação, essas contas poderiam ensejar na abertura de mais um processo de impeachment contra o atual presidente Augusto Melo. E mais, vai rescindir? Patrocinador saindo do Corinthians? Vamos entender. Pessoal, realmente corre o risco do patrocinador, a empresa Viva da Sorte, deixar o clube. O acordo firmado entre o Timão e a Viva da Sorte seria até o ano de 2026. Corinthians teria, nesse intervalo de tempo, um montante de R$30 milhões a receber. Entretanto, a possibilidade de a empresa deixar o clube antes dessa data. Aliás, nos bastidores, há aí o estudo e também reuniões para definir se realmente ela vai rescindir o contrato unilateralmente com o Corinthians e quais as medidas viáveis e jurídicas que o clube, em caso de rescisão, irá tomar. O pedido dessa análise teria partido da própria empresa Viva da Sorte. Aliás, foi a mesma, que já rescindiu o contrato com o clube lá do Morumbi, e os representantes aí do jurídico de São Paulo estudam agora como irão fazer para cobrar a multa rescisória que estava prevista em contrato e que a empresa deveria ao clube de Três Cores lá do Morumbi. O Departamento Jurídico do Corinthians já foi acionado e estuda o assunto para analisar qual será a atitude em caso de rescisão. Segundo o Departamento Jurídico, o Timão teria garantido proteção em vários sentidos, proteção contratual, eu digo. A marca não será exibida no uniforme do time alvinegro, dessa forma isso não afetaria o contrato de exclusividade junto à patrocinadora master do Corinthians, há também casa de apostas Esportes da Sorte. Portanto, o Corinthians estuda aí as condições jurídicas para, em caso de rescisão, cobrar a multa contratual pela rescisão unilateral do contrato. Só lembrando que, se permanecer, esse contrato tem validade até 31 de dezembro de 2026 e, nesse intervalo, o Corinthians teria R$30 milhões a receber. E para fechar aqui da nossa parte, o Corinthians divulgou quanto custa Fagner até o fim do seu vínculo com o Timão, hein? O Corinthians, no ano passado, prolongou o vínculo contratual do lateral direito Fagner até 31 de dezembro de 2026. Entretanto, tem um custo. Esse contrato, a extensão dele foi assinado no dia 8 de julho e logo após o Corinthians emprestou o lateral para o Cruzeiro, pagando metade dos salários ou dos vencimentos mensais do jogador. Segundo o balanço financeiro, o custo total de Fagner para o Corinthians em 2024 passou de R$3.780.000. E mais, nesse contrato ainda consta que, até dezembro da última temporada, o clube já havia amortizado R$2.398.000, restando um saldo de R$1.382.000 a pagar.
Em relação ao ano anterior, o balanço indicava um saldo de R$ 684 mil que o jogador teria a receber até 2023. E eu sei que ficou estranho, né? O Corinthians renovou o contrato, como eu disse para vocês, emprestou o lateral para o Cruzeiro. Por lá ele chegou e esquentou o banco de reservas, atualmente tem sido titular. O acordo entre os dois prevê que os custos com salários, direitos de imagem e cargos trabalhistas de agentes também sejam divididos entre as partes, ou seja, cada um paga metade até o final do vínculo. Lembrando que o Fagner atualmente está com 35 anos e ainda tem vínculo com o Timão até o fim de 2026. A tendência é que, se não houver uma renovação do contrato no fim desta temporada, Fagner volte a defender o Corinthians a partir de janeiro do ano que vem. São coisas que só o Corinthians pode explicar. Lateral aí com mais de 35 anos, renova o contrato, empresta para outro clube, paga metade de tudo, salários, percentual de agentes, direitos de imagem e tudo mais, para que ele atue por outra equipe. E mais, prolonga o vínculo do jogador por mais 2 anos. Quem souber, por favor, explique. Galera, nesse nosso encontro, ficaremos por aqui. No próximo, a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.